E assim vamos iniciando o nosso programa Você no Divã. São 8 horas e 24 minutinhos. 8 horas e 24 minutinhos, informando a hora certinha para você. Lojas do Nelsinho, e a hora certa, horário brasileiro de verão. Hoje, terça-feira, 13 de novembro. Você está no Divã a partir de agora com o nosso amigo psicanalista Aloísio Silva. Bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura 98.5 FM de Alfredo Chaves. Bom dia, o pessoal do Facebook. Bom dia, o pessoal aí que é do Instagram, do WhatsApp. WhatsApp, do né? WhatsApp, a gente está gravando aqui para mandar para o WhatsApp também. Galera Então, do Radiosnet, né? O pessoal da Radiosnet, o pessoal também do site, né? Do site alfredochaves.com. E aí também do site aloisiosilva.com.br, que a gente vai postar esses vídeos, esses programas lá. Você, quando quiser assistir um programa que já passou, pode entrar no site da rádio, no site aloisiosilva.com.br, enfim, você vai poder assistir. Quem está ao vivo pode participar, pode perguntar aí pelo WhatsApp, né, Josi? Pelo WhatsApp, Qual é o WhatsApp? 997169278. DDD 28, 27, né? 27, Ah, aqui 27, DDD 27, não é 28. DDD 27. Você de toda parte do Brasil, pelo WhatsApp, pelo Facebook, você pode participar. E você que está aqui ao vivo na rádio, pelo WhatsApp. Tá bom? Porque se o telefone tocar, acaba quebrando, né, José, o raciocínio. Não tem como a gente né? estar atendendo, ainda mais que nós temos 2 telefones aqui na Cultura. Então, temos um celular e temos um fixo. Então, às vezes, não dá, né? Sobrecarrega, Dá né? 2 orelhas, um para cada telefone e outro pro já Aloísio, não tem pensou, como, já né? Pensou? E hoje, Jô, nós vamos falar sobre a sexualidade masculina. Opa! Caramba, né? No Novembro Novembro Azul. Azul. Não vou falar Outubro Rosa, não. Novembro Azul. E sabe que aquele dia eu tinha escrito certo? Eu só tava... Sim. Você tava que ainda certo. não tinha chegado no mês de novembro, né? Então nós estamos no Novembro Azul e vamos falar hoje sobre a sexualidade masculina. Mas a gente podia conversar sobre 2 assuntos, ou melhor, 2 informes rapidinho, Josi. O primeiro é lembrar que a semana que vem nós vamos falar da consciência negra. Na Vamos pausa, falar como né? é que é isso, como é que é a relação dessa população tão presente no Brasil, né, que É a semana mais de 50% dedicada, da população. né, à consciência negra, consciência negra. E aí, o que é consciência negra, né? Quais são os impactos psicológicos do negro, do branco, na convivência com o negro? A gente sabe que, no fundo, nós somos todos humanos, né? E aí, eu não chamo você de branco, você não chama de negro, você tem nome, eu também tenho. No entanto, a gente precisa conversar, né? Eu estava comentando com a Josi que a minha filha Viviane me deu um presente, que foi a oportunidade de conviver com uma família do campo, né? Então, sempre fui muito apaixonado pela música de raiz, pelo trabalho no campo. Não obstante, eu nasci e cresci na cidade, mas meus pais são do campo, né? E aí agora não, eu tenho uma consciência de como funciona. Então, quando eu chego lá na casa da Viviane, se eu chego lá às vezes 6 horas, hoje eu não fui que eu perdi a hora, mas eu chego lá 6 horas da manhã, o Sérgio já está trabalhando, acordou às 3 ou 4. Então, sabe, é um outro mundo. Lá na cidade, quando se fala de campo, só lembra-se de mosquito, de cobra, de sapo, né? Ninguém lembra que eles acordam tão cedo. E aí 9 horas, 9h30, 10 horas o almoço. Na cidade, os adolescentes tomam café às 11 horas da manhã. Pois às 11 horas da manhã já é o café pós-almoço do pessoal do campo. Então hoje eu tenho uma consciência do campo, do morador do campo, do morador da roça, né? Esse lugar tão gostoso. E aí, essa consciência eu só adquiri na convivência. Então a ideia é semana que vem falar um pouco da psique da pessoa negra, o que ela vive, para que as demais pessoas possam ter essa consciência e aí compreender melhor e aí lidar melhor com o diferente. Como a gente pode um dia conversar sobre a consciência do pomerano, do italiano, né? Conversando com o italiano para a gente compreender. Por exemplo, eu tenho uma turma de psicanálise com o pessoal de Vila Pavão, que é uma cidadezinha no norte do estado, onde a população é predominantemente pomerana.
Lá tem como gente aqui que Domingos Martins, Domingos né? Martins. Essa região. Lá tem gente que não fala português, Josi. É. Então, quer dizer, aí lá, todo mês quando eu vou lá, eu ganho brote de presente. Eu adoro brote, que é um pão típico que eles fazem lá, né? Uma linguiça específica que eles fazem lá também. Então, é um outro tipo de cultura, são um outro tipo de hábito. Eles me recebem com o maior carinho. Eu sou muito conhecido lá, porque já fiz algumas palestras lá para a comunidade, na igreja luterana, que é a igreja predominante lá, também na igreja católica. Então, é a consciência de quem é o povo poblano. E a gente também, com relação ao povo italiano, né? A mulher, quer dizer, como é que é o pensamento da mulher? Eu não sei, eu preciso conversar com as mulheres para eu compreender, ter a consciência do pensamento da mulher. E hoje nós vamos falar sobre o homem. Então, como é que é a sexualidade do homem? A mulher fala, eu sei. Não sabe. É preciso a gente conversar. O próprio homem não sabe. Até porque nós estamos numa fase de transição, mexeram com a nossa rotina toda, a mulherada complicou a nossa vida, porque até então nós mandávamos em tudo. E agora não mandamos mais nada. E aí a gente precisa pensar nisso, né? Eu achava o que homem mandava, né? Eu acho que no fundo Acho nunca que mandamos. os homens achavam que mandavam. Mas pelo menos a gente era enganado, né, Josi? Hoje já não enganam mais a gente, já deixa claro que a gente não manda nada. Então a gente precisa conversar, porque isso impacta diretamente na nossa sexualidade. E o outro informe, Josi, é o curso de psicanálise. A gente está com a turma nova, começando. A primeira aula a gente anunciou que seria no dia 10. Dia 10. Mas com aquela chuva que veio, né? E graças a Deus, que a gente também precisa de chuva, com aquela chuva que veio, não foi possível realizar a aula no dia 10. Então, a primeira aula do curso de psicanálise vai ser no dia 24, Josi. Sabe quem é que pode fazer o curso de psicanálise? Olha só, por exemplo, uma professora está aposentando, aí fala, caramba, vou fazer o que da vida? Porque com a aposentadoria vem a depressão, se a pessoa não souber lidar. Então ela tem a oportunidade de se tratar. Mas aí ela fala assim, mas eu já aposentei, eu não quero trabalhar mais. Para que eu vou me formar? Exato. Não... Pois é, mas o curso é terapêutico, Josi. O curso trata de você, entendeu? Você, além de se tornar uma pessoa mais ativa na comunidade, você pode ajudar pessoas com qualidade, que tem aí uma ferramenta que é a psicanálise, mas aquele negócio, tem uma frase que diz assim, as mãos... Há sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Então, quando você trata do outro, você trata a si mesmo. Então, quando você faz o curso de psicanálise, você está também se tratando. Você se torna uma pessoa, você fica melhor para tratar as pessoas que te procurarem, para ajudar, melhor dizendo. É uma ajuda com qualidade, uma ajuda com formação técnica, né? Então, um professor, um advogado que queira conhecer melhor a sua profissão, enfim, é aberto a qualquer pessoa. Não é um curso exclusivo da medicina, nem da psicanálise, nem da psicologia. Nós temos alunos que são médicos, temos alunos que são psicólogos, mas eles não são maioria, até porque não é vinculado necessariamente a eles. É qualquer pessoa que queira trabalhar, é uma formação específica. São 30 meses e dentro do curso já envolve ali a análise de grupo, a análise individual. Então, é também terapêutico. Então, aí, e a primeira aula vai ser no dia 24. Então, dá tempo da pessoa se inscrever, né? Pode ligar aqui para a Josi, o WhatsApp dela, né? E aí a Josi encaminha para nós. O WhatsApp da escola vamos lembrar também que já temos alunos aqui de Alfredo Chaves. Então, se alguém tiver dificuldade de locomoção também... Legal, muito boa. Pessoal, a gente já tem alunos de Alfredo Chaves. Pode aí combinar para dividir gasolina. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade, né, para ir de transporte, de locomoção. Isso, os horários de ônibus não são muitos. E chega em Guarapari, aquela rodoviária que é fora da cidade, eu não entendo isso, por que fizeram isso? E aí tem que pegar outro ônibus, então, sabendo que tem aqui, a pessoa pode... Se o ouvinte for igual a minzinha, que não sei pegar ônibus, né, pois que se me der, eu sento na rodoviária e fico o resto da vida lá. Pois é, então tem aí, pode combinar. E aí, liga pra Josi aqui, que a Josi está sabendo aí do pessoal que vai, né, fazer o curso. Mas é isso, e vamos conversar sobre o homem. Vamos falar sobre homens. Vamos tentar entender, mulherada, vamos tentar entender os homens hoje, então. Então, a sexualidade masculina. Opa, a questão da sexualidade. Na semana passada falamos muito da questão do exame de próstata, né? E da dificuldade do homem de fazer o exame de próstata.
Porque ele, por ignorância, imaginava que isso impactava direto na sexualidade dele. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O fato do exame do toque retal, seu toque no ânus, dava a ele a sensação de que a partir dali ele poderia deixaria de ser homem. Deixaria de ser homem. E aí poderia se tornar homossexual. Primeiro que não vira, né? E segundo, ninguém vira homossexual. Quem é homossexual já é. E depois também, o homossexual também é homem. Ele não deixa de ser homem. Ele precisa fazer também o exame, né? Mas aí, essa questão masculina que está muito amarrada, Josi, a questão fálica, a questão do poder. E o nosso poder, ele está ligado à questão sexual, o domínio sexual. Se a gente analisar, os primeiros homens, eles arrastavam as mulheres pelo cabelo para poder transar com elas. E elas não havia um momento da aceitação delas. Eles definiam. Por isso que ainda a violência contra a mulher predomina. Predomina não, é muito presente. Porque é uma questão cultural. Então o homem nasce desse jeito, ele é o provedor. E então o que é provisão? Ele tem que botar comida na mesa. E reproduzir. Para ele reproduzir, ele precisa ser bom no sexo. Então, para um homem de meia idade, quando a libido começa a desaparecer ou diminuir, ele entra numa crise psicológica. Ele se sente menos homem. A possibilidade dele cair num processo de depressão é muito grande. Então, para o homem ser bom no sexo é quantidade. Quantidade, ereção, entendeu? Então o homem é como um soldado. Ele tem que estar com a espada na mão para lutar. Então o que acontece naquelas guerras da Idade Média, quando ainda não existia arma de fogo? Os homens iam com a lança ou com a espada na mão. Então para eles sexualidade é ter a espada na mão, que representa o órgão sexual masculino. Você que é mulher, que tá nos ouvindo aí, e vou falar aqui para a Josi, que é mulher também, vocês sabiam que alguns homens, ou melhor, que a maioria dos homens vão para o banheiro ver um vídeo, uma foto, ou imaginar uma cena para ter ereção antes de procurar a esposa? Veja que coisa estranha. Eu sei que parece estranho para a mulher, mas é assim que os homens fazem. Porque para eles precisam estar eretos, com o órgão sexual ereto, para poder procurar a esposa, para mostrar que eles são homens. Então isso é de uma tortura para o homem que é absurda. Por quê? Veja, ele perde a intimidade com a esposa. Caramba, a esposa é a pessoa mais íntima que ele tem na vida. E ele não pode se despir diante dela. Se despir não no sentido de ficar nu, se despir no sentido de ser ele mesmo. Então ele vai para o banheiro antes. É como se ele mostrasse uma fragilidade. Se ele fraqueza. Não fraqueza, entendeu? Né? Fragilidade seria um termo bem... Para o homem é fraqueza mesmo. Fraqueza, né? Até porque ele não gosta da ideia de fragilidade. Fragilidade é coisa de mulher. Não, é fragilidade sim. O homem é frágil. Né? Como diz o Erasmo Carlos, dizem que a mulher é sexo frágil. Não, sexo frágil... Isso é coisa absurda. É coisa absurda, é a mesma coisa. Então o homem também acha que é absurdo. Então o homem também é frágil. Todos temos fragilidades. E a sexualidade é uma fragilidade do homem. Se fosse o homem que tivesse que ganhar um filho, já tinha eliminado toda a raça, né? Tinha. Ele é muito frágil. É verdade, por aí você tira, né? Quer dizer, ele é forte coisa nenhuma. Não aguenta a dor. Uma amiga minha... A gripe na mulher é uma coisa, a gripe no homem é extraordinária. Tem uma amiga em São Paulo que ela disse que o homem é tão frágil que ele, quando está gripado, ele manca. Então... É muito interessante isso. O homem quando gripa, já viu o seu marido quando grita, ele vai pra cama e fica lá esperando que você leve mingauzinho pra ele, entendeu? Igual um bebezão.
E você, quando está gripada, leva o filho na escola, faz o almoço, vai para o trabalho, né? Aquela correria todinha, mesmo gripado. Mas o homem não. Se a gripe pegar, aí ele deita no sofá, pega o controle remoto, fica ali. O bebezão. Aí a mulher tem que levar lá um copo de água, um chazinho para ele, afinal ele está doente, né? Então, o homem é muito frágil. Então, olha só a tortura para o homem. Ter que ir, ter que pensar, às vezes, numa outra mulher para poder transar com a própria esposa. Então, você que é homem, que está ouvindo o programa nesse momento, e você que é mulher, que vai ficar gravado aí no Facebook, né? Você pode pegar o link e assistir esse programa devagar com o seu marido. E então, você que é homem, você não precisa fazer isso. Você pode ir procurar sua esposa para fazer sexo sem ter ereção. Porque ela sabe que você está procurando ela por afeto. E para sua mulher, quando ela perceber que, através do carinho, ela vai provocar em você uma ereção, você vai ficar com seu órgão sexual ereto, ela vai se sentir muito mais importante. Porque ela sabe que foi ela quem provocou essa reação em você. Ela sabe que foi ela quem te excitou. Então você não precisa ir excitado para a cama. Você só precisa procurar a sua esposa. Assim como quando você procura a sua esposa, ela vai se excitar à medida que você toca nela. Às vezes ela nem está pensando nisso. Então, só que no caso da mulher, a sexualidade dela é interna, é íntima. Então, a gente não percebe. Mas no caso do homem, como a sexualidade é externa, então fica perceptível. Você percebe quando o homem tem ereção. Mas é importante que a esposa perceba, que ela sinta que é por ela que você está sentindo isso. Então, vamos começar a mudar esse jogo. Desde o homem jovem até o homem da terceira idade, porque o idoso também tem sexualidade. É um mito achar que o idoso não tem sexualidade. Eu tenho um amigo, que ele é psicanalista, e ele se especializou na psicanálise geriátrica, em trabalhar a psicanálise com a terceira idade. E ele organiza forrós, que o idoso, sobretudo o idoso do interior, gosta muito de dançar. E aí, nas músicas de forró, elas são muito demoradas. Então elas levam 5 minutos, 7, 8 minutos. E às vezes emenda uma música na outra. São os toques. Sem parar. Várias músicas juntas. É um toque. Vamos dançar um toque? São várias músicas juntas. Aí ele falou comigo, sabe por que eu faço isso? Eu disse, não. Ele falou, porque a maioria das pessoas idosas não usam cueca. Então eles têm ereção enquanto estão dançando com a parceira. Então é preciso que eles dancem. Aí a ereção diminui, o órgão sexual volta ao tamanho original e aí ele se separa da parceira. Então, às vezes, a própria parceira percebe, olha o jogo de interação. Às vezes não é marido e mulher, não. Uhum. A parceira percebe que o parceiro dela está tendo ereção e ela sabe que se ela o deixar, ele vai ficar constrangido. Então, eles terminam de dançar 2, 3, 4 músicas até o órgão sexual do homem voltar ao seu estado normal e aí eles se separam. Aí eu nunca tinha pensado por esse lado. Ele falou, no caso, a gente que é mais jovem, Luiz, a gente utiliza a cueca box, que é uma cueca que aperta, que organiza o órgão sexual. Mas as pessoas mais idosas, elas não usam cueca ou então usam samba-canção. E a samba-canção, ela não tem esse papel. Né? Então é um tipo de cueca que não faz esse papel. Então, olha que interessante. Então, essa é a sexualidade masculina. Então, uma coisa que parece, por exemplo, um homem, aparentemente, para os mais jovens, pode ser legal um homem com ereção publicamente. Porque vão dizer, nossa, ele é homem. Tá vendo como é que se analisa o poder masculino pela sexualidade? Mas pode ser para ele um constrangimento, porque ele vai ficar visibilizado. Seria como se uma mulher tirasse a roupa na frente dos outros. Uhum.
Entendeu? Porque ele fica exposto. Todo mundo olha. É como se ele estivesse nu, porque as pessoas sabem como é que está o órgão sexual dele. Então são detalhes da sexualidade masculina que é fundamental a gente conversar. E esse é um programa de família, onde a gente conversa sobre assuntos da intimidade da família. E o seu menino de 4, 5 anos, ele vai entrar na adolescência e ele vai passar por essa fase do poder peniano masculino. Então, o poder do homem está no pênis. Isso é a cultura machista que precisa ser desconstruída. Então, se ele não tiver ereção, acabou. Ele não é homem. É torturante. Eu atendi, agora não são mais meus pacientes. Certa feita eu atendi um casal. Eu não tenho o hábito de atender casal. Normalmente eu encaminho um para Jailza, né? E nesse caso aí eu atendi os dois, depois que eu encaminhei a esposa para Jailza. Eles eram casados há 30 anos, Josi. 30 anos. 3 filhos. Talvez, nesses 30 anos, eles tenham tido umas 10 relações sexuais. E aí era um conflito. Por quê? Eles tentaram se separar. Só que ela não conseguia porque ela o ama. Ele não conseguia porque ele a ama. Então o problema dele estaria na sexualidade. E aí o que ele fez? Durante o período do casamento ele arranjou uma amante. Arranjou uma amante novinha. A menina que tinha 16, 17 anos. Qual era a ideia? É porque ele achava que se ele arranjasse uma novinha, ele teria ereção. Ele não tinha ereção com a esposa porque ele era casado. Tudo isso passa pela cabeça da pessoa. E aí, para surpresa dele, ele também não teve ereção com essa moça. Ficou com ela um tempo, mas era a mesma relação que ele tinha com a esposa, né? De afeto, de carinho, mas não havia a relação sexual. Não tinha ereção. Esse homem sofreu. Você não tem noção. Eu o atendi por 5 anos. Até que, com muita dor, ele confessou-me que ele presenciou o abuso, o estupro da irmã mais velha. Ele era criança, ele tinha 7 anos, eu acho. Talvez um pouco mais. E a irmã, que tinha 2 anos mais novo que ele, um grupo de colegas de 14, chamaram os dois para tomar banho no rio. Ele sem malícia, ela também. Mas os meninos que chamaram ele, pediu porque ele levasse a irmã. Ele não sabia. E lá, no rio, eles estupraram, 5 garotos, estupraram a irmã na frente dele. Ele assistindo. E qual a pior parte disso? A irmã pediu que ele não contasse para os pais, senão os pais iam bater nele, porque ele que foi culpado, entre aspas, por ter levado a irmã naquela situação. A irmã muito amorosa, aquela cumplicidade de irmãos, então pediu que ele não falasse para ninguém. E ele nunca Mas falou talvez pra ninguém. porque ela também não quisesse, né? Se expor também. E aí isso ficou no silêncio. Essa irmã hoje é casada, também tem muitos filhos, tem acho que 4 ou 5 filhos, bem casada. E ele nesse sofrimento. Provavelmente também essa irmã tem problemas no campo afetivo, né? E aí, porque ele sentia culpa. Então, ter ereção para ele seria a possibilidade dele estuprar a irmã. Provavelmente ele teve ereção na hora. A criança, né? Não foi culpa, né? É uma questão instintiva, vendo ali. Então, tudo isso na cabeça dele. Aí, quando ele conseguiu falar disso, depois de 5 anos de análise, porque ele não conseguia falar, porque isso para ele era muito torturante falar. E aí, quando ele conseguiu falar disso, aí começou a possibilidade dele recuperar a sexualidade dele, que ele não perdeu praticamente nessa época. E aí conseguiu se reconciliar. Hoje os dois estão juntos. Porque o que acontecia com eles nesses 30 anos? Separava, voltava, separava, voltava. Então, assim, e eram agressões, porque ela achava que ele fazia de propósito. Ela achava que ela não era interessante. Então a autoestima dela foi no chão. Ela engordou muito. Depois emagreceu muito, entrou no processo bulímico, né? Adoeceram os dois. Adoeceram os dois. Porque ela, porque a imagem da mulher também
é que o homem tem que ter ereção. Então, porque o machismo ele não é uma questão só do homem, é uma construção social, né? É uma construção social. E aí ela também, aí ela achava que era com ela, que isso era problema dela. Inclusive, não sei se ela concordou com a amante na época, mas eu acho que ela, de certa maneira, ela pensava, bom, agora com essa amante ele vai recuperar, depois ele volta para casa. Só que aí deu errado, porque também com a moça ele não conseguia ereção. A moça da idade da filha dele, ele não conseguia ereção, porque o problema não estava com a moça, estava com ele. Então o homem, ele guarda essas muitas dores, entendeu? Um homem de 40, 50 anos, ele começa a ter problemas de ereção, ejaculação precoce, quer dizer, ele tem o gozo antes da esposa, não consegue esperar. E aí, uma vez que ele tem o gozo, o pênis dele murcha, e aí ela não consegue chegar ao orgasmo. Então vem a frustração. Fica parecendo que ele é egoísta, né? Então, aí é preciso buscar ajuda, né? E a psicanálise, ela ajuda muito no sentido de que ela vai falar da infância, porque isso está na infância. Freud, no livro 7, um tratado sobre sexualidade, ele vai dizer que a sexualidade adulta, que é diferente da sexualidade infantil, ela funciona assim. O centro da sexualidade é o órgão genital. Então, é como se você apertasse vários interruptores que estão espalhados pelo corpo todo para acender uma única luz, que é no centro, no órgão genital. Na criança, não. Não sei se vocês já viram aqueles bocais que você coloca na tomada e a luz acende. Já viu esse bocal? É um bocal, ele é próprio para consertos, para reparos, enfim, é um bocal que tem tomada. Então você coloca a lâmpada, você enfia o bocal na tomada e a lâmpada acende. Então a sexualidade da criança seria assim, né? Você tocou no ombro da criança, ela sente a sexualidade. Então não vai transferir. Você tocou, por exemplo, no pescocinho da sua bebezinha, da Ana Lu, ela vai ficar assim, com o pescocinho assim. Então não vai ter reação nenhuma na região da vagina. É o pescoço só. Então ela vai ficar tentando abrir o pescoço para você enfiar o nariz ali e cheirar, porque ela está sentindo prazer no pescoço. Se você tocar no dedinho do pé, aquela cócegazinha na sola do pé, ela também vai gostar. É só na sola do pé. Nós adultos não. Se alguém cheira o pescoço, afeta a nossa região genital. Então a sexualidade adulta, ela se difere da sexualidade infantil nesse aspecto. Então, então o corpo vira um grande campo de interruptor, essa alusão está me vindo agora, tem um grande campo cheio de interruptores, que são as zonas erógenas, mas a lâmpada ela fica num lugar só, que é a região da genitália. No caso da mulher, a vulva, a vagina, no caso do homem, o pênis. Então, fica nessa região. Então, o que acontece com a sexualidade masculina? É como se você apertasse o interruptor e a lâmpada não acendesse. Então, qual é o problema? Está no interruptor? Está na lâmpada? Não, às vezes está no fio, que leva o interruptor à lâmpada. Então, como isso na infância é diferente, o homem que tem problema de ejaculação precoce ou é impotente, não tem ereção, ele tem um problema na infância. Porque na época em que ele apertava o interruptor e já tinha a lâmpada junto. Então é lá, ele não consegue fazer essa transferência. Às vezes o pênis dele está funcionando normalmente, está tudo organicamente. Como é que funciona a ereção? O cérebro, ele manda uma grande quantidade de sangue para a região do pênis. Por isso que o pênis fica ereto. O pênis não tem osso, não sei se você sabe, é músculo. Se você pegar um esqueleto de mulher e de homem, você sabe qual a diferença entre uma mulher e um homem, se você analisar o esqueleto sem nada? Não. A cabeça. A cabeça da mulher é maior. Se não for isso, você não vai saber. Porque o pênis não tem osso, é só músculo. Então, como o esqueleto só tem osso, não vai aparecer a diferença. Então, é a cabeça. Aí você fala, aquela ali é mulher, porque a cabeça é maior. É engraçado, né? Elas são mais inteligentes por causa disso. Então, o cérebro, ele manda
ordena o coração, é tudo muito organizado no corpo, né? E o coração injeta uma grande quantidade de sangue, que é uma bomba o coração, uma grande quantidade de sangue no pênis. Aí o pênis fica ereto. Mas esse comando para bombear o sangue para o pênis, ele é feito pelo imaginário, pela mente. Então, quando a mente está com algum problema, o coração não recebe o comando e o sangue não vai para o pênis e aí ele não fica ereto. Se for um problema cardiovascular, for um problema orgânico, o médico vai resolver. Mas a maioria das vezes, esse casal, por exemplo, não havia nenhum problema orgânico. Era um problema psíquico, da infância. E aí você trata a infância e o indivíduo começa a ter a ereção. E, claro, como o mundo é muito machista ainda, Josi, geralmente o homem, ele quer se tratar com outro homem. Ele não fica à vontade com a mulher. Então o outro homem vai orientá-lo, vai dizer, olha, quando você estiver fazendo sexo com a sua esposa, quando você perceber que o orgasmo está se aproximando, acalma, né? Treinamento de concentração, para você esperá-la. E aí na hora exata que você perceber que ela já teve orgasmo, aí você libera o seu, ou libera junto com ela. Se você liberar o seu antes, você corre o risco de não conseguir manter a ereção até chegar o momento dela. Então isso tudo vai sendo treinado no consultório com o homem para que ele consiga melhorar a qualidade sexual dele. Porque se o homem não tem qualidade de sexualidade na vida conjugal, Josi, ele não vai ter desempenho profissional, e a autoestima dele cai, sabe? E ele fica... Ainda bem que as esposas, elas são cúmplices dos maridos. Porque, nossa, imagina tornar público que um homem não consegue ter ereção com a esposa. Ou que ele tem ejaculação precoce. Isso é para ele uma humilhação. Então, até para a mulher é difícil. Veja, a esposa está com esse problema, porque o problema não deixa de ser só do marido, porque sexo é os dois. Sim. E ela não pode nem falar para uma amiga. Porque se ela falar para a amiga conta para o marido dela, porque não existe segredo de marido e mulher. Se você não quer que a Jailza saiba. E aí a mulher conta para o marido conta para o melhor amigo dele. O amigo vai tomar uma lá no boteco, escapole. Aí ele conta para a esposa, o amigo dele conta para a esposa dele e aí vai embora. Então, assim, se você quer guardar um segredo da Jailza, não fale para mim, porque aí a Jailza vai ficar sabendo. Né? Então, olha que dificuldade. Então, talvez quando a pessoa é católica, e nesse sentido é fantástico o confessionário auricular, ela tem a possibilidade de contar para o sacerdote. E o sacerdote, por uma questão de votos, ele não pode falar para ninguém. Então ela tem ali. Ou então um psicanalista. É por isso que muita gente religiosa faz psicanálise. Porque é um trabalho um pouco parecido. Né? Então você tem que falar para alguém que não vai falar para ninguém. Senão você expõe o seu marido. Só ele tem o direito de falar dessa situação. Por quê? Porque isso vai afetá-lo. Ah, Luiz, mas está me incomodando também. Eu sei, querida, mas no caso dele, a vida dele está em jogo. Ele pode até se matar por causa disso. É uma doideira para o homem. Existe uma cultura, Luiz, eu já ouvi até uma artista falar na televisão há pouco tempo. Ela declarou que o casamento dela, 80% do casamento dela é sexo. Pois é. Essa cultura, os homens têm um pouco dessa cultura, né? Eu diria que isso é muito mais um imaginário dela do que real. Isso, na verdade, não existe na prática. Nós falamos isso semana passada isso sobre quantidade. Né? Quantidade é conversa. Mas ela deu essa declaração que 80% do casamento dela é o sexo. Olhando, né? Esse é imaginário masculino. Se ela fosse modelo de revista masculina, eu diria que ela fez isso de propósito. Não, mas eu acho que faz trabalho, sim. E tá vendo? É igual uma vez uma mulher disse que ela preferia sexo anal. Aí, sexo anal e sexo oral. Aí eu falei, mas interessante, as mulheres não são afeitas a sexo anal. Tem algumas, mas não é a maioria. Entendeu? Aí eu falei, ela posa em revista masculina. Era uma artista famosa que posava na revista G. G Magazine, que é uma revista masculina. Não, a G Magazine é feminina, não é isso? Me perdi. Acho que é masculina. Me perdi.
Mas enfim, ela posava numa revista masculina. G Magazine é feminina, não é masculina não. É os homens que posam na G Magazine. É uma revista feminina que a mulher posa. Então, aí eu percebi que ela estava querendo atingir o imaginário masculino. Mas, Josi... Ela queria vender as revistas. As revistas. Aí a pessoa fica, eu vou ver essa revista. Mas, assim, isso é uma coisa no campo do imaginário. É importante que a gente tenha consciência que o sexo, no casamento, Josi, ele é em pequena quantidade. Eu gosto de falar isso como casado. Por que é importante a gente falar? Porque senão você fala assim, meu Deus, meu casamento tá horrível. O Luiz falou que o dele é 10 vezes por semana. Meu Deus, eu vou garantir uma, já é difícil. Então, entendeu? Então a gente precisa conversar as coisas às claras, na prática. Inclusive as pesquisas sobre sexualidade são questionáveis, porque pesquisas apontam que nessas pesquisas as pessoas mentem. Uma coisa é eu perguntar assim, Josi, você faz atividade física? Isso é uma pergunta. Ou então, Josi, você come carne vermelha quantas vezes por semana? Provavelmente você tem grande chance de falar a verdade. Agora, você pergunta uma pessoa, quantas vezes você faz sexo por semana? Ela tem grande possibilidade de mentir. A ponta da verdade. Uma pesquisa eu não sei política. Por que a gente quer mentir, cara? Uma pesquisa política. Você tem fulano, ciclano, ou você está indeciso. Na entrevista sobre sexo, existe indeciso? Não, né? Não, porque você já tem ali, né, dados concretos. Então, ninguém fica indeciso. Não. Aí mente, mas mente, entendeu? Mente. Ó, se você pegar uma pesquisa, pode ter certeza, o grande pesquisador ele vai saber que ele tem que eliminar ali que tem mentira. Entendeu? Então existe a mentira. Então, eu quero crer que a sexualidade de uma pessoa casada, que o solteiro tem mais gás, gente. Mas a Luísa, por quê? Eu digo, porque tem todo aquele processo da conquista, da paixão, não tem que pagar luz, água, não tem filho, entendeu? Não tem aquela rotina do homem casado, o homem e a mulher casados. Não tem responsabilidade, cada um paga a sua conta. Imagina, venceu a conta de luz, você fala, e aí, Lázaro, venceu a conta de luz. Fala, e o que eu tenho com isso, Josi? Entendeu? Ali já quebra o clima. Então... A energia vem cara, mês que vem vai vir pior. Pois é, e aí o cara vai, meu Deus, aí a preocupação cai a libido, você gasta a libido. A energia libidinal ela é limitada, se você gasta para pagar luz, água, para cuidar de filho, não sobra para cama. Então, primeiro, a gente tem que ter consciência, Josi. O ideal de uma vida a dois é uma média de 1 a 2 relações sexuais por semana. É o ideal. Então, se tem menos do que isso, é interessante buscar ajuda. Tem pessoas que ficam 6 meses sem transar. Isso não é adequado. Por quê? Se você não... Tudo bem que você não vai levar 80% do tempo do seu casamento fazendo sexo. Mas você precisa do sexo. Ele é o combustível do casamento. Se isso fosse verdade, qual seria a qualidade de uma família dessa, hein? Exatamente. Isso que eu imaginei quando ela falou. Qual a qualidade de vida dessa família? Nós, Josi, vamos lá. A experiência mostra. Se você come muito, faz bem ou mal? Entendeu? Se você bebe muito, faz bem ou mal? Se você assiste muito televisão, faz bem ou mal? Tudo que é muito, cara, faz mal. Tudo que é demais sobra. Exatamente. Então é muito complicado isso. Agora, repito, a pessoa está namorando, está noivo. Como hoje não é mais, né, na minha época não, que eu também não cheguei a casar virgem, né? Mas pregava-se uma cultura de que sexo era só depois do casamento. Homem, você não precisava casar virgem. Sexo era só depois do casamento. Mas hoje não é mais assim. Então as pessoas têm uma dedicação sexual muito maior antes de casar. Hoje primeiro casa, depois oficializa. Tem isso também. Eu tenho um paciente que ele saiu de um relacionamento muito complicado, né, um casamento. Ele era muito apaixonado pela esposa, mas a esposa não quis manter o relacionamento. Tinha lá as razões dela, obviamente. Mas para ele foi muito doloroso, ele não queria aceitar. Ele foi fazer análise para aceitar a separação. Josi, foram 2 anos para ele aceitar. Ele queria ir lá, quebrar tudo. Outra hora queria seguir ela para ver com quem ela estava se encontrando. E tudo isso nós ia levar para terapia. A gente ia conversando. 2 anos. Até que ele se libertou. Aí arrumou a namorada. E ele ficou encantado com a namorada. A namorada era universitária. Falou, Luísio, que maravilha. Agora ela quer casar. Eu tô com medo de casar e estragar tudo, porque quando eu era casado não era bom assim não, rapaz.
O negócio é bom é antes de casar. Eu falei, não, amigo, olha só. Não existe paixão que dure a vida inteira. A paixão também tem prazo de validade. Chega uma hora que você tem que abrir mão da paixão. E aí é o casamento. Aí que vai nascer o amor. Você não ama essa mulher. Ela não lhe ama. Vocês estão apaixonados. A paixão é um processo orgânico. É um processo físico. O amor é um processo mental. É um processo de sentimento. É um elemento, é uma questão que envolve alma com alma. Então, para haver amor, você tem que conviver, você tem que casar. Casar ou morar junto, qualquer que seja o termo, né? Você tem que casar. Então, não tem jeito. Sinto te decepcionar, mas realmente vai voltar tudo que era antes, quando você se casar com ela. Ah, então eu não quero casar. Ou você não vai conseguir. Vai chegar uma hora que ela vai cobrar de você, você vai se cobrar. Ninguém vai ficar namorando eternamente. Né? Então, a paixão tem prazo de validade. Então, aí quando você casa, aí então, o adequado é 1, 2 atividades sexuais por semana. Quem diz que faz 3, 4, está mentindo, é conversa fiada. Né? Mas também, não pode ficar assim fazer sexo, não vira irmão. Uhum. Nada contra ser irmão. A não ser que você tem, um tem 95, o outro tem 102, aí não tem jeito, mas, entendeu? Hoje com a qualidade de vida que melhorou, alimentação, atividade física, pessoas com 60, 70 estão em cima, entendeu? Cuidando de si mesmo, vaidade, né? A mulher está se cuidando, o homem. Então não faz sentido você não ter atividade sexual. Então é necessário. Ele é o combustível do casamento. O casamento pode estar tudo certinho. Né? O carro, pensa no carro, pneu balanceado, o motor lubrificado, a caixa de marcha funcionando direitinho. Aí você fala, beleza, bateria está 100%. Bom, então tá tudo certo. Aí você vira a chave e o carro não sai. Porque não tem gasolina, você precisa colocar gasolina. Então, o sexo é esse combustível. E como você disse, também não pode ser muito, porque senão cai na banalidade. Tudo que é muito perde a qualidade. Nossa, o programa Você no Divã é bom. Imagina você, eu falando o dia inteiro na cabeça da pessoa. Ia acabar com o meu argumento. Ou todos os dias, né? Ou todos os dias, né? E aí ia ficar, porque você como locutor é diferente. Você põe música, né? Você tem as pessoas que você entrevista. Mas imagina igual Você no Divã, que é só entrevista, o dia inteiro. Mas que cara chato esse Aloysio, cara. Qualquer hora que eu ligo o rádio, ele está falando lá. Fica chato. Então, também a atividade sexual, em grande quantidade, acaba caindo a qualidade. Então, tem que ter aquela sedução. A esposa não pode esquecer de se preocupar com a lingerie. O marido não pode esquecer também de se preocupar com a sedução, com a roupa íntima dele também. Né? Eu gosto muito de ver, de vez em quando, as lives do pastor Cláudio Duarte, né? Que ele fala, né? O cara veste... É engraçado, um clarinho? Um pastor, acho que ele é da Assembleia de Deus, não sei. Eu não sei, eu acho que é. Aí ele é especialista em casamento. Aí ele fala, o cara veste uma cueca 3 vezes o número dele. Entendeu? A mulher veste uma camisa de político para transar, ele olha para ela assim, ela com a camisa do político ali, fica complicado para poder ter ereção e ela ter desejo. Então, tem que se preparar para esse momento. E é importante. Ah, mas eu sou mãe, eu tenho filhos e tal. Sim, mas você é filho, mas você tem filhos porque você tem um parceiro. Então você é mãe, mas você é fêmea. Você é pai, mas você é macho. Então é importante ter esse contato íntimo. O casal tem que ter esse espaço entre eles. E o homem tem que saber que a esposa é alguém íntimo. E outra coisa, Josi, conversar sobre sexualidade. Sabe? Conversar. A pessoa transa e muda de assunto. Entendeu? Acabou a relação sexual, um olha para o outro e fala, será que o Bolsonaro vai fazer um bom governo? Ninguém merece. Tudo bem, vamos torcer para o Bolsonaro fazer bom governo. Mas isso não é assunto para conversar na cama, entendeu? Você pagou a conta de energia hoje? Pois é, já pensou? Lembrar, já pensou? Então, já pensou, você acaba de transar, você está ali toda gratificado, porque a relação sexual com a pessoa que a gente ama é uma relação que quando termina tem que ter muita gratidão. Poxa, que bom estar com essa pessoa me faz bem. É uma relação de gratidão de ambas as partes. Aí termina a relação, a conta de luz esse mês está cara, hein?
Poxa, ninguém merece, né? Então você tem que ter, sabe, essa coisa do antes, o durante e o depois. O antes, no sentido de você, o homem, você vai desarmado para a cama, literalmente desarmado de não estar preparado, porque você não sabe que hora que a sua esposa vai te procurar. E outra coisa, você que é homem que está me ouvindo, as coisas estão mudando. As esposas estão procurando o marido. Faz parte da nova cultura. A cultura machista, quem procura é o homem. Mas a tendência é cada vez mais a mulher procurar. Então, se a sua esposa te procurar, não é porque ela viu em reportagem, não é porque ela está interessada em ninguém, não é porque ela está aprendendo coisa errada, é apenas que ela quer ter uma relação aberta com você. Ela quer mostrar que ela tem desejo por você. Então ela vai te procurar. E aí, deixa ela conduzir o processo como ela te procurar. E aí o seu desejo vai surgir naturalmente a partir dos carinhos dela. Da mesma forma como ocorre o contrário. Eu repito, porque no caso da mulher, ela não demonstra, mas ela só vai ficando excitada à medida que você vai fazendo carinho. Então isso tem que ter isso. O homem precisa ter essa consciência para ele sofrer menos. Porque o que acontece? Então o Novembro Azul não é para conversar só sobre câncer de próstata. Porque isso provoca câncer de próstata também. Né? O psiquismo desequilibrado do homem pode provocar um câncer de próstata. Então, o Novembro Azul é para discutir a qualidade da sexualidade masculina. Né? Obviamente, aí, não estamos falando da mulher, porque já tivemos o tempo de falar da mulher, que foi outubro. Mas a mulher, claro, ela é parte importante no processo, e os dois, cada vez mais, são iguais. E igualdade significa não só os dois lavar vasilha, os dois cozinhar, os dois passear, os dois trabalhar fora. Igualdade é também na cama, sabe? Um procurar o outro. Então, a mulher, às vezes, no consultório, as minhas pacientes falam: doutor, o senhor acredita que tem 2 meses que o meu marido não me procura? Eu disse: você também não esconde, você tem que esconder para te procurar. Debochando dessa. Olha só, por que ele que tem que te procurar? Eu falo para elas: não, porque quem tem que procurar é o homem. Onde é que está escrito isso, querida? Então também é o homem que tem que trabalhar fora, é o homem que tem que mandar em você? Não. Então por que só uma parte da revolução feminina você quer? A outra parte não. Então, se você tem desejo, procura ele. Ah, mas ele vai achar estranho. Vai achar estranho sim na primeira vez, na segunda, mas ele vai gostar. Eu te garanto que ele vai gostar. E explica para ele, fala: olha, eu tenho desejo, eu preciso transar, e você tá aí, não se move, cara, você tá aí, não quer nada com nada, então eu tô te procurando. E pronto, é simples assim. E até chegar num ponto que é aquele que tiver desejo, procura o outro, que é o ideal. Entendeu? Então, se a mulher tem desejo, ela procura. E o marido vai ficar feliz, porque ele sabe que ele é desejado pela esposa. Se ele deseja, ele procura. E a esposa vai ficar feliz, porque ela sabe que ela é desejada pelo marido. Então a autoestima dela vai subir. Então é simples assim. Não tem que ser o outro para procurar. Tem que ser, é a boca que tem que ir até a comida, não é a comida que vem até a boca. Então quem tem fome que tem que ir atrás da comida. Simples assim, não trocadilho de comida com sexo. Mas só para a gente entender que é aquele que tem necessidade, que está com vontade, que tem desejo, é que vai procurar. E naturalmente vai entender o outro. Talvez aí entra um aspecto que eu percebo muito, desculpem aí as mulheres, muito cruel da parte da mulher, que é a questão da negação, que é a questão da rejeição. O marido vai procurar e ela fala: caramba, estou cansado, menino, casa, trabalho, e aí eu não tenho vontade de transar agora, e esse cara vem me procurar uma hora dessa. E aí ela fala: não estou afim não. E aí ele se sente, sabe, ele se sente rejeitado. Ah, isso é frescura de homem. Se começar a inverter, ela vai perceber que não é frescura. Isso é consciência masculina. Então, a mulher quer que o homem conheça ela, mas ela também precisa conhecer o homem. E a rejeição, eu falei disso num programa atrás aí, a rejeição é uma das coisas mais cruéis que se pode fazer com o indivíduo. Eu disse isso. Rejeição
e abuso sexual são as duas maiores crueldades que se faz com alguém. Claro que a gente não faz de propósito, no caso da rejeição. O que é o abandono? É a rejeição. Uma pessoa abandonada, a vida dela vai ser toda alterada a partir dali. Uma criança que foi abandonada pelo pai, ou abandonada pela mãe, ou abandonada pelos dois, ela vai ter a trajetória dela modificada por causa desse abandono. Então, à medida que a esposa procura o marido e ele disser para ela, hoje eu não estou bem, hoje eu briguei com meu chefe, aí quando... E aí ela vai falar, caramba, né? Ela tem duas opções, ela pode se levar para o lado pessoal, se sentir rejeitada, ou ela pode compreender, porque ela vai lembrar que quando ele procura ela, às vezes ela também não tem vontade. Mas o ideal é, eu não tenho vontade agora, mas quem sabe, com a conversa ao pé de ouvido, com um carinho no pescoço, com um toque, né, o tato, né, que a gente perde quando casa. E a gente precisa manter isso, que é tão presente no namoro. Quem sabe com esse carinho, o desejo vem. Porque não é assim no namoro. Eu nunca vi a namorada dizer, hoje eu não estou afim, eu estava tão cansado, tô tão... Não vê, namorada, amante não faz isso. Quem faz isso é a mulher casada. O homem, namorado, também não tem esse negócio, hoje eu não estou não, né? Ele vai e consegue. Por quê? Tem essa questão da sedução, do desejo e da permissão de ser seduzido, de ser seduzida. Então, eu não estou bem, mas eu vou me permitir. Quem sabe com o carinho, com a conversa, ela consegue me fazer ficar melhor. E aí o desejo surgir. Eu não estou bem, quem sabe com o carinho, com a conversa, ele consegue me fazer melhor. E aí sentir. E aí o casal vai se reharmonizando sexualmente. E aí, um casal harmonizado sexualmente, Josi, ele vai ter harmonia no trato com o filho, ele vai ter harmonia no trato na questão religiosa, ele vai ter harmonia na questão financeira. Uma coisa leva a outra. Então, se você está harmonizada sexualmente com o seu marido, se você está harmonizado sexualmente com a sua esposa, quando o menino vier fazer, por exemplo, uma chantagem, papai, eu posso ir em tal lugar? Aí ele fala, isso é com a sua mãe. Porque como o casal está harmonizado, ele já sabe que a mãe vai dizer não. Entendeu? Já é um combinado ali. E aí, às vezes, ele fala, mamãe, a menina fala, mamãe, eu posso ir em tal lugar? Ela fala, é com seu pai. Mas ela já sabe qual é a resposta do marido, porque os dois estão harmonizados. Então, se ela não quer que a menina vá, o marido vai dizer, não, minha filha, não pode. Porque já sabe, na verdade, a mãe não quer que vá, mas os dois já conhecem um ao outro. Se os dois estão harmonizados, Josi, e o marido dá na telha de trocar o carro por um carro mais caro, o novo, aí a esposa vai dizer, não, amor, se trocar o carro agora, vai faltar dinheiro para aquela nossa viagem. Vai faltar dinheiro para a reforma do quarto do Juninho. E aí ele vai pisar no freio. Mas quando está desarmonizado, ele vai lá, mete o peito, compra o carro e depois chega em casa e mostra para a mulher. Aí a mulher olha para ele com aquela cara de decepção e ele fala, tá vendo? Você não consegue nem vibrar pela minha alegria. Quando eu fico feliz, é a sua cara aí. Essa cara de... parece que não gostou. Você não torce nada por mim e não sei o quê. E começa a briga. E na verdade, ela tinha outras prioridades que ele deveria ter conversado com ela. Mas não há harmonia na cama, não tem harmonia financeira, não tem harmonia afetiva, não tem harmonia no trato com os filhos. Então, é preciso que essa harmonia. E aí é preciso conversar. Olha, meu bem, eu hoje estou meio cansada, mas vamos conversar. Não é dizer, não dá. Só dizer assim, eu estou cansado, então vamos ter que demorar um pouquinho. Ou então, eu estou meio lenta, mas olha, vamos tentar mais um pouquinho, e tal. Tem que ter paciência, né? E vice-versa, quando for o homem também. O homem não tem ereção, a esposa está fazendo carinho, ele não consegue ter ereção, porque ele está cansado, ele brigou com o chefe. Mas aí vamos conversando, porque a ereção aparece, pronto. E você tem que ter tempo para fazer sexo. Não dá para você chegar em 5 minutos. Não, igual o coelho, né? Não, tem que ter tempo. Tem que ter um processo ali. Tem casal que combina o dia da semana.
Entendeu? Muito interessante. Uma paciente minha dizia que o dia dela fazer sexo com o marido era na terça-feira. Igual hoje. Hoje é dia lá. Assim programa. Pois é. Aí ela dizia, Luísa, terça-feira. Aí terça-feira. Aí, às vezes ele leva um vinhozinho, entendeu? Leva uma florzinha pra ela. Aí ela leva ela então passa perfume, veste um lingerie. Tem todo aquele combinado. Terça-feira. Entendeu? Então, agora não podem brigar na terça-feira, senão complicou, né? Se brigar na segunda, acabou. Acabou. Então, a terça-feira é o dia. Então, eles se preservam. Ela tá nervosa, ele tem paciência com ela, porque é terça-feira, ele não quer perder, entendeu? Ele tá agitado, tá mal-humorado, aí ela tem paciência com ele, porque hoje é terça-feira, entendeu? Então, assim, interessante. Quer dizer, então eles se preparam para transar. É necessário que o casal se prepare para transar, que tenha o tempo para ele, para ela. São os dois. Assim, mas eu sou mãe, eu sou pai. Mas você tem que ser marido e mulher também. Uhum. Então tem que ter aquela viagem, para um final de semana só os dois, de mãozinhas dadas. Mas já tenho 15 anos de casado, mas tem que ter mãozinha dada. Aí quando volta da viagem, eles continuam de mão dada. A viagem reaproxima. E nesse meio tempo, os filhos ficam com quem? Fica com a sogra, fica com a outra sogra, fica com a irmã. Enfim, alguém vai ficar com eles. E depois que cresce, você já experimentou isso, você já experimenta isso, eu também. Depois que cresce, os mais velhos cuidam dos mais novos. Vocês aí se resolvem aí, viu, fulaninho? Você isso, respeita a sua irmã, você respeita o seu irmão, nanãe. E deixa os meninos lá quebrar a casa quando você voltar. Vai consertar. Vai consertar. Mas então é importante ter esse trato com o outro. Porque, na verdade, Josi, a pessoa mais valiosa desse mundo para você é o Lázaro. Entendeu? Ele é a pessoa mais valiosa. Ele é mais valioso que seu pai, sua mãe. Com todo respeito. Uhum. Porque seu pai e sua mãe vão antes de você. O Lucas, daqui a pouquinho vai ter a casa dele. E aí vai sobrar só vocês dois. Então, a pessoa mais importante desse mundo para mim é a Jailza. Porque é com ela que eu conto. É a minha companheira, é a minha cúmplice. Se eu pratico o crime, ela é minha cúmplice. Entendeu? Tanto que quando o político morre de medo de ex-mulher, todos eles. Todos eles. Como é que o Collor de Mello caiu? Por causa da Rosane, ex-mulher dele. Ela foi lá e abriu a boca, o bicho pegou para ela. O Celso Pitta, que Deus o tenha, né, que já é falecido, o Celso Pitta de São Paulo. Por que caiu o prefeito de São Paulo? A ex-mulher. Porque são cúmplices, entendeu? Um sabe o segredo do outro. Quem é que sabe o segredo do presidente Bolsonaro nesse momento? A esposa dele. Uhum. Pode ter certeza que o que ela pensa influencia no governo dele. Uhum. Como a esposa do Temer e assim por diante, entendeu? Fernando Henrique era casado com a antropóloga, a doutora Ruth Cardoso. Ruth Cardoso. A doutora Ruth tem uma cabeça, morreu já, tinha uma cabeça fantástica. Provavelmente, boa parte do governo Fernando Henrique foi impactado pela doutora Ruth. O Lula foi impactado pela dona Marisa. Viu como é que ficou o Lula quando a dona Marisa morreu? Então, marido e mulher são cúmplices. Então tem que ter esse... E já que é a pessoa mais importante, você precisa investir. Então o homem precisa investir na mulher. A mulher precisa investir no homem. A mulher precisa investir em si mesma. E o homem precisa investir em si mesmo. Entendeu? Nada de mandar, de achar que a sua mulher deve te obedecer, porque na época do meu avô, nada. Esquece disso, meu amigo. Rapaz, se adapte à sua esposa. Ela é a sua companheira, cara. Você precisa dela. Se adapte a ela. Faça de acordo com que vocês dois estejam em harmonia. Conversa com ela. Você não gosta do sexo em tal posição? Fala para ela. Meu Deus do céu, vou falar para quem? Entendeu? Não adianta falar para o analista somente. A pessoa vai no meu consultório e fala assim, Luísio, eu não gosto de fazer sexo em tal posição. Eu digo, é comigo que você transa? Não, então fala para a pessoa com quem você transa. Tem que ser para a pessoa. Então, você tem que falar. E aí, quando for bom, fala, olha, hoje foi muito bom, porque você fez isso, isso e isso. Agora, quando for ruim também, não fala logo depois, não. Deixa passar um tempo. Aí quando você for no supermercado, estiver voltando ao supermercado, você fala com muitos jeitos. Quando é de tal posição, eu fico meio assim, não é legal. Aí a pessoa, já fica esperto. Quando for da próxima vez, ela já vai agir diferente.
Porque se você não falar, a pessoa não sabe, né? Uma paciente minha disse que o marido dela falava assim, eu vou pensar ah, meu Deus, não é Gisele Bündchen, não. Naquela lourona, Vera Fischer. E ele falava assim, eu vou imaginar que eu estou transando com a Vera Fischer, Vera Fischer, Vera Fischer. E aí ele ficava, né, Vera Fischer, chamando ela de Vera Fischer. Olha que humilhação, coitada, né? Aí ele falou com ela assim, isso parece brincadeira, mas isso é real. Aí ele falou com ela assim, pensa em alguém assim que você sabe, Tarcísio Meira, sei lá, Leonardo DiCaprio, pensa num famoso aí, né? Aquele que cai do avião e escapa das bombas, que é bonitão, como é? Ai, meu Deus. Aventura, não, como é que é? De outra volta? De outra volta, não. De outra volta também é bonitão, mas aquele que sabe qual? Que ele vai, a bomba não pega. Arnold Schwarzenegger. Não, quem é? Eu vou lembrar do nome. Aí pediu para ela lembrar, para ela pensar nele, né? Aí ela falou, não, eu só consigo pensar em você. Aí ele ficou sem graça. A única pessoa que eu consigo pensar quando eu estou transando com você é em você. Aí ele ficou. Aí ela contou para mim isso na terapia. Eu falei com ela, o próximo passo agora é você dizer para ele, quando você pensa na Vera Fischer, eu sinto que você não está transando comigo. Isso me humilha. Fala isso para ele. Ah, eu não tenho coragem, então continua sendo a Vera Fischer, de ser vista. Entendeu? Aí o que aconteceu? Ela falou para ele. Ele chorou, pediu perdão a ela, falou, nunca imaginei que você se sentisse humilhado. Eu achava que isso era bom. E nunca mais ele falou da Vera Fischer na trans, entendeu? Então, quer dizer, você tem que falar para o outro não vai adivinhar, não é tão simples. Por isso que precisa da consciência. Por isso que a consciência negra, consciência masculina, consciência feminina. Porque você não sabe como é que o outro pensa. É necessário que o outro te diga para você aprender. A consciência homoafetiva. Como é que o homossexual pensa? Eu só sei porque ele fala para mim no consultório. Então, não tem como eu saber se ele não falar. Não tem como você saber se o outro não te dizer. Então, precisa falar. Então, fala, olha, eu não gosto. Na hora da transa, pelo amor de Deus, não pensa na Vera Fischer, não pensa em mim. Ou eu não sou suficiente para você. O cara não faz por mal. Aí, caramba, dizia que o marido chorou, Luiz, ele chorou igual uma criança. Ele chorou, eu fiquei até envergonhada de não ter falado com ele antes. Eu digo, e agora? Não, agora ele não fala mais na Vera Fischer, não. Beleza. Então, quer dizer, se a Brad luz... Pitt, lembrei, Brad Pitt. Então, mulher, não pensa no Brad Pitt, não pensa no seu marido. Se a luz estiver apagada, nem sempre ela está queimada, né? Nem sempre. Tem que investir no fio, né, dessa lâmpada. Não é a lâmpada queimada, é um fio. E esse fio, para consertar, então deve-se investir no relacionamento, no companheirismo. Esse é o fio. Então, tem que investir mais no companheirismo para que a luz possa ficar acesa. E se mesmo assim, José, a luz não acender, aí é porque o fio do passado. Dois fios, né? Positivo e negativo. Negativo, ali, né? isso. Então, consertou um, não deu jeito. Vai no outro, que é o outro. Porque aí o passado, às vezes, é a infância mesmo. Uma mulher frígida, uma mulher que não tem lubrificação, para ficar claro aqui, que é uma coisa, né? Por que a mulher rejeita o homem? Porque ela não tem lubrificação. Ela não tendo lubrificação, ela vai machucar as paredes vaginais. Viu, homem? Então machuca as paredes vaginais se a sua esposa não tiver lubrificação. Por isso que você precisa fazer carinho nela antes de transar. O negócio chegar logo e já ir pro entretanto, não. Ela precisa lubrificar. E é a excitação que lubrifica ela. Então ela tem um líquido interno que lubrifica a região vaginal. Então, muitas vezes nem precisa de usar a pomadinha ou qualquer outro ingrediente externo para penetração, porque ela já está lubrificada. Mas, às vezes, essa lubrificação não vai acontecer. Na fase
da menopausa é por causa da questão dos hormônios. Então é normal na menopausa a mulher ter menos lubrificação. E aí vai ter que recorrer realmente a elementos externos para ajudar na lubrificação. E ter paciência com ela. Mas a mulher jovem que não tem lubrificação, pode ser que seja ligada à infância dela. Então é aquele fio que conduz do interruptor até a lâmpada. Então, ali eu cortou. Como na infância, o interruptor era a própria lâmpada, então se deu um problema naquele interruptor ali, não tem a transferência. Então a mulher frígida, na maioria das vezes, é um processo psíquico, que a psicanálise vai resolver. A mulher com vaginite, por exemplo, Josi. Eu tenho uma paciente que ela tem vaginite. A mulher sente dor para transar. E de onde que veio a vaginite dela? Ela presenciou um homem se masturbando quando ela tinha 5 anos. Então isso traumatizou ela. Então quando ela está fazendo sexo com o marido, ela imagina que o pênis do marido é grande, porque ela criança, a proporção, e aí ela, como se ele estivesse machucando ela. Então, os médicos achavam que era vaginite. E, na verdade, a vaginite, entre aspas, tem a causa psíquica. E aí, à medida que ela vai desfazendo, diluindo esse trauma, ela consegue ter lubrificação, ela consegue ter prazer, ela consegue ter orgasmo. Que tem mulher que nunca experimentou orgasmo. Era o caso dela. Ela é casada há 12 anos e nunca teve um orgasmo. Então ela teve orgasmo agora há pouco tempo, com o marido, pela primeira vez. Ele nunca percebia porque ela fingia. Que é um outro problema. Você fingir que está no orgasmo é um problema, é uma maldade com você e com o outro. Porque o outro, vamos supor, o homem está ali segurando, esperando a esposa. Se a esposa simula o orgasmo, ele se libera. E aí, se algum dia ele descobrir que ela não teve orgasmo, para ele é uma frustração imensa. Para ela também. Então, o sexo na vida 2 tem que ser algo combinado. Quer dizer, a gente ia falar veio para falar da masculina e acabamos falando das duas, porque uma está ligada à outra. Um completa né? o outro, né? É verdade. Semana que vem, então, vamos aí ao assunto, né? Da Semana da Consciência Negra. Aloísio, agradeço demais por esse programa, né? Foi maravilhoso aí falar. Eu acho que nossos ouvintes, né, homens e mulheres, estiveram atentos, gostaram bastante aí desse bate-papo, né? Curso de psicanálise dia 24, então, né? 24 ainda dá tempo. A primeira aula, dá tempo, vai lá, se matricule. O contato do WhatsApp da escola é 27988259976. Se você esquecer, entre em contato com a Josi. Entra em contato aqui na Rádio Cultura, nós temos aí todas as informações para repassar. Beleza. Facebook, muito obrigado pela companhia, por mais uma terça-feira juntinhos, né, galera, ligadinha com a gente. Você no Rádiosnet, você através do alfredochaves.com e das ondas da 98.5 Rádio Cultura FM. Vamos a um rápido intervalinho de apoio cultural. Doutora Aloísio volta na próxima terça-feira. Já estamos de volta trazendo para você o programa Bom Dia Cidade. Tchau, tchau, Aloísio. Tchau, bom dia, gente. Deixa eu citar aqui os amigos que estão presentes. Nara Cristina Martins, Adriana Montovanelli, é daqui, não é? Daqui. Paola Petrila, de Bom Jesus. Viviane Daias, de Nova Venécia. Kátia Lima, não lembro a cidade. Letícia Mendes. Débora Trinchi. Deve ser daqui, que é o sobrenome italiano. Simone Fázio Dias. Letícia Oliveira. Jailza. Ei, nega, beijo, hein? Márcia Lemos, psicanalista lá de Belo Jardim, Pernambuco. Luciene Butski. Gabriel Nicolini. Iliane Ionara, também psicanalista lá de Belo Jardim. Olha o pessoal de Pernambuco aqui presente. Ademar Amorim. Marco Antônio Abreu. Lu Patrocínio. Ei, minha amiga lá de Vila Velha. Maurício Faria. Ei, Maurício, tudo bem, meu amigo? Maurício é de Guarapari. Marco Antônio Chacu. Meu grande amigo Marco Antônio. Saudade de você, rapaz. O Biratã Maciel. Bom dia, o Biratã. Camila Segrista Suíça. Ei, querida.
Beijo aí para todo mundo na Suíça. Yara Correia, de Vila Velha. Yara pertence à nova turma, né, Yara? Já está na turma nova aí, da primeira aula, dia 24 de novembro. Nostra de Mora, Maria da Penha Santos, ei, minha amiga Penha, de Vila Velha também, Alessandra Deata, Graziela Oliveira, Rafael Freitas Pinto, bom dia, professor, bom dia, Rafael, Carlos José Prete, de Colatina, Andréia Rangel, bom dia, Andréia, Regina Linhares, Vanderlei Campbell, Kátia Mareto, melhor professor que já tive na vida. Oh, obrigado. Daniela Batista, Rafael Portes Freitas Pinto, bom dia. Fátima Sodré, ei Fátima, de Vila Velha. Eduardo Martins, bom dia. Francisco Rodrigues, Alex Sando Stein, ei meu amigo Alex, tudo bem? Bom dia para você. Kátia Mareto, bom dia. Karina Mareto, ela dizendo, desculpa, Karina Mareto. Então, pessoal, acho que não tem mais ninguém, que eu não citei aqui ainda. Só dando uma conferida. Tá tudo ok. Nos vemos, então, no próximo Você no Divã. Um abraço, hein?